Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, existe algum benefício entre o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez? Qual dos dois é mais vantajosa? Bom, a primeira coisa que nós podemos falar é que nenhum dos dois, tá? Quanto à acumulação de benefícios, quer dizer, você não pode estar de auxílio doença e acumular qualquer outro tipo de benefício. O mesmo cabe à aposentadoria por invalidez, tá? Nesse caso, não há diferença entre o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Nenhum dos dois permite o acúmulo. Agora veja bem, o auxílio doença, sim, ele permite o acúmulo com o auxílio acidente. Agora existe, por exemplo, quem está de aposentadoria por invalidez, ele pode, por exemplo, trocar essa aposentadoria, no caso, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição ou permanente? Sim, se alcançar os requisitos, tá? Se você não sabe muito sobre auxílio acidente, nós temos vídeo aqui no canal que nós explicamos, falamos tudinho. Auxílio acidente é aquela que você ficou com uma lesão de uma doença ou de alguma contusão que você esteve, só que você não ficou totalmente incapacitado para exercer a sua função ou qualquer outra. Então o que acontece? Você recebe do INSS 50% do valor do seu salário e pode retornar ao mercado de trabalho. Você recebe o salário mais essa indenização, tá? Nós falamos em indenização, mas não é, né? É um seguro que esse segurado vai ter devido ao quê? Devido à perda que houve, né, da sua capacidade. Agora, existem vantagens no auxílio doença e existem vantagens na aposentadoria por invalidez. Agora, qual dos dois é o melhor? Vocês vão ver que depois da reforma da Previdência, aqui no vídeo nós vamos falar, teve algumas mudanças. Agora para 2024 também nós vamos ter mudanças no auxílio doença com relação à prorrogação. Você conseguia fazer, por exemplo, você podia pedir 3 prorrogações. Caso você ainda não estivesse, por exemplo, totalmente recuperado e estivesse de auxílio doença, você teria direito. Agora as prorrogações a partir de 2024, elas não vão ter um tempo muito longo, elas vão demorar 30 dias. Então você vai ter que pedir prorrogação a cada 30 dias. Isso vai dificultar muito a vida desse segurado que recebe esse benefício. Por quê? Porque vai ter que estar sempre renovando a documentação, sempre fazendo pedido. Você pode fazer através do portal Meu INSS, tá? Que a gente sempre fala que é uma ferramenta muito boa, porque ajuda muito o segurado, tá? Antigamente você perdia o dia inteiro dentro de uma agência do INSS. Hoje, rapidamente, da sala da sua casa, através do seu smartphone, você consegue fazer diversos pedidos dentro do INSS, consegue consultar, por exemplo, pedidos de benefícios estão em análise, você consegue simular a aposentadoria. São diversas coisas que ajudam muito o segurado. Existem desvantagens na aposentadoria por invalidez, mas também existem algumas vantagens que somente quem está de aposentadoria por invalidez tem direito. A cessação, por exemplo, do benefício de auxílio doença, quando ela acontece, você recebe somente aqueles dias que o benefício ficou ativo. A aposentadoria por invalidez é diferente, tem alguns penduricários que nós falamos, né? Alguns direitos, principalmente para quem já ultrapassou um certo tempo, consegue aí continuar recebendo por um período. Então nós vamos explicar tudo para você nesse vídeo, o que é o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, as vantagens de um e de outro. Você de auxílio doença, você pode transformar em aposentadoria por invalidez o seu benefício? Olha que dúvida. Assista o vídeo todo que nós vamos tirar essa dúvida. Você vai saber de tudo agora. Uma das grandes dúvidas aqui que nós temos aqui no canal, né, e também dentro do INSS, né, muitos segurados que têm benefício ficam com dúvida. O que é melhor, né, receber o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez? É um assunto bem interessante, porque o auxílio doença é o benefício mais concedido no INSS, também é o mais indeferido, tá? A aposentadoria por invalidez, ela geralmente é concedida assim no INSS, mas é muita exigência para conseguir, tá? E outra, você tem que pegar o perito, no caso, né, em bom estado de espírito, né, vamos dizer assim, porque não basta, muitas vezes, você ter lá toda a comprovação que você não tem mais condições de exercer a sua função e nenhum outro tipo de função, mas isso não basta para o perito, no caso, aposentar por invalidez. Houve uma época, por exemplo, que era feita automática. A pessoa que entrasse no INSS, ficasse de auxílio doença por um longo período, o próprio INSS convertia o benefício em aposentadoria por invalidez.
Mas depois da reforma da Previdência também houve muitas mudanças, tá? Inclusive na questão de valores, que nós vamos tratar aqui dentro do vídeo, na questão, por exemplo, de benefícios e direitos, né? Entre esses dois benefícios, que são os principais de incapacidade dentro do INSS, então vale muito a pena você prestar atenção nas informações, tá? O auxílio-doença, ele pode ser convertido em aposentadoria, sim, tá? Antigamente, como eu falei, no prazo de 2 anos, você já convertia, conseguia fazer essa conversão. Em relação à aposentadoria por invalidez, essa já pode ser concedida na primeira perícia, né? Não precisa necessariamente que o segurado esteja, por exemplo, recebendo o auxílio-doença para aposentar por invalidez. Mas como eu falei, só se você chegar na maca, não leva a sério, mas quase morrendo, que o perito vai aposentar você por invalidez. O que eles estão fazendo? Eles estão utilizando outros métodos. No caso, encaminhando para a reabilitação profissional. Em vez de dar aposentadoria por invalidez, jogam o segurado lá para o programa de reabilitação profissional. Nós também vamos falar isso no decorrer aqui do vídeo. Por isso é muito importante que você fique aqui conosco, tá? A diferença entre os dois benefícios consiste na questão da natureza da incapacidade, tá? Sendo constatado que a incapacidade, por exemplo, para o trabalho, ela é permanente, o benefício é de aposentadoria por invalidez, conforme estabelecido no artigo 42 da Lei 8.213/91. Agora, no caso do auxílio-doença, é uma incapacidade temporária, é provisória, tá? É até o segurado poder se recuperar. A incapacidade surgida, né, após a reforma da Previdência, ó, nós vamos falar agora de uma parte importante. O benefício será de 60% do valor das maiores contribuições, adicionando o valor ainda de 2% para cada ano trabalhado, acima de 15 anos para as mulheres e acima de 20 anos para homens, tá? Então, 15 anos para a mulher, os anos que ultrapassarem esses 15 anos, no caso da aposentadoria por invalidez, vai adicionar 2% a mais por cada ano. E para os homens, acima de 20 anos, tá? O benefício de incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, é uma das modalidades de aposentadoria oferecidas pelo INSS, tá? Existem outros tipos, né? Por contribuição, por pontos, por idade, tem várias aposentadorias. E elas podem ser decorrentes de acidente ou de doença, tá? Que impossibilite a cumprir as funções habituais para o trabalho ou mesmo qualquer outro tipo de função. A aposentadoria por invalidez, ela tem 2 espécies de aposentadoria, tá? 2 códigos, no caso. Um código quer dizer que é um acidente de qualquer natureza, não é relacionado à sua profissão, às suas atividades profissionais. O outro código, 92, é relacionado à sua atividade profissional. Você pode ter tido um acidente de trabalho ou mesmo ter contraído uma doença devido à sua profissão, tá? Por exemplo, um mineiro que trabalha numa mina, hoje nós não temos muito disso, mas as pessoas adoeciam muito rápido, né, com problema respiratório devido à profissão. Nesses casos era aposentado por invalidez, contaminação por radiação também. Existem diferenças no benefício, como nós falamos. 60% depois da reforma da Previdência é a média que esse segurado vai receber, comparado aí com o que ele ganhava enquanto estava na ativa no mercado. Isso para o 32, tá? O código 32. Para o código 92, que identifica acidente ou doença de caráter ocupacional, não. É 100%, aí recebe integral, tá? Essa é uma grande diferença. E o valor com relação ao auxílio-doença? O auxílio-doença, ele é um benefício que ele tem períodos curtos, né? Você sempre vai passar, no caso, por avaliação pericial. E sempre vai precisar estar renovando, por exemplo, toda a documentação que você vai entregar, né? Por exemplo, laudos, exames, atestados, relatórios, tá? Isso depende muito para que também você não tenha o benefício indeferido na perícia para o auxílio-doença, tá? A data, por exemplo, da documentação, ela tem que ser o mais atualizada possível. Os documentos têm que estar em perfeito estado, não pode estar amassado, molhado, rasurado, dobrado. Não pode estar dessa maneira. Por quê? Porque qualquer probleminha, o perito vai indeferir esse benefício. Nós temos vídeos aqui no canal que nós falamos especificamente de perícia, tudo o que funciona, o que você deve fazer, o que você deve falar, como você deve se comportar. Então é importante sempre você fazer uma pesquisa aqui no canal e se atualizar com os nossos conteúdos. Por quê? Para você não ser surpreendido caso
você passa por uma situação como essa. E o valor do auxílio-doença, como nós falamos, é 90%, 91% da média da renda que você recebia enquanto estava na ativa no mercado de trabalho. Quer dizer, você não tem uma perda muito grande salarial, mas também tem esse trabalho, né, esse problema que é constantemente convocado para a perícia. Tá? Agora, muita gente também não sabe o que é, por exemplo, uma doença permanente. É considerado doença permanente uma deficiência ou doença grave, tá? São patologias de evolução prolongada e permanente para as quais não existe cura, que comprometem severamente a saúde e as funcionalidades daqueles que a padecem, tá? E que acaba quase sempre afetando-lhes também a situação econômica financeira, é claro, né? A pessoa vai ficar sem trabalhar, se não tiver direito, por exemplo, a um benefício do INSS, então piorou mais ainda, tá? O benefício por incapacidade permanente, ele tem modalidades oferecidas no INSS que possuem aí incapacidade decorrente de acidente, tá? Que impossibilite cumprir as suas funções de trabalho, ou também pode ser realocados em outra profissão. Olha o caso da reabilitação aí que eu falei. A aposentadoria por incapacidade permanente tem como objetivo dar suporte que está incapacitado, por exemplo, para exercer o seu labor de uma forma total e permanente. Para você também ter o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, para você ter direito a esses benefícios, é necessário que você tenha 12 contribuições, tá? Que é a qualidade de segurado. Nós sempre falamos, isso é conhecido como período de carência, tá? Se você não tiver 12 contribuições pagas para o INSS, seu benefício ele pode ser aí indefinido, ele pode ser negado. Agora, existem algumas situações que não é necessário que você tenha esse período de carência completo com 12 contribuições. São doenças já conhecidas no INSS, que já geraram diversos benefícios, inclusive a aposentadoria por invalidez. Elas são conhecidas e relacionadas até no Ministério da Saúde, tá? E conhecidas na Justiça também, porque muitos processos foram parar na Justiça, porque a incapacidade é total e permanente, mas o INSS não reconhece. Então, qual é a última saída do segurado? Se recorrer à Justiça, né? Doenças que são consideradas aí graves, né? São a alienação mental, a cardiopatia grave, a cegueira, a contaminação por radiação, a doença de Paget, doença de Parkinson, esclerose múltipla. Tem outras doenças, inclusive você pode procurar aqui no canal. Nós temos um vídeo que está o título, se eu não me engano, é Doenças que Aposentam, tá? Você vai ver lá, é muito importante as informações e o conteúdo que você vai encontrar. Outra vantagem aí que você tem aposentando por invalidez é que se você, por exemplo, não tem condições de viver sozinho, né? Não tem mais a família, mora sozinho, não tem como fazer os seus afazeres da casa, por exemplo, uma alimentação, você precisa de alguém, o INSS concede aí 25% de um valor, tá? Da sua aposentadoria para você pagar um cuidador. Isso somente para aposentados por invalidez. O auxílio-doença não tem essa vantagem, tá? Bom, quanto tempo dura a aposentadoria por invalidez? O benefício será pago enquanto persistir a incapacidade, obrigando o INSS a submeter-se a uma nova perícia, tá? A cada 2 anos. Isso era antigamente, tá? Hoje não é mais assim. O benefício de aposentadoria por invalidez pode ser chamado a qualquer momento, tá? Existem situações que segurados são exclusos de serem chamados para passar por perícia no caso da aposentadoria por invalidez. São aqueles que já completaram 60 anos, aqueles que têm 55 anos de idade e recebem o benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, tá? E os portadores de HIV. Esses estão excluídos de passar por pente fino ou revisão, tá? Para você ter direito ao benefício, é o que nós falamos. Você vai precisar comprovar a necessidade de recebê-lo. E tudo isso é através do quê? Através de uma documentação, através de laudos, através do histórico cirúrgico, tudo isso dentro de uma perícia médica judicial ou dentro do INSS. O importante é você saber que quem se acidentou, por exemplo, ou tem uma doença de qualquer natureza, que teve numa folga, num final de semana com a família, se machucou, a aposentadoria por invalidez ela é do Código 32. Isso não significa também que ela é definitiva.
Muitos segurados pensam que o Código 32 é uma aposentadoria por invalidez vitalícia. Não é, pessoal, só serve para identificar que a doença ou o acidente não está relacionado com a sua profissão. No caso de acidente ou doença relacionado com a sua profissão, todos os direitos seus estão garantidos, tá? Vocês viram que até o pagamento é integral, você não perde. Diferente de quem sofreu um acidente ou uma doença de qualquer natureza e vai necessitar do benefício de aposentadoria por invalidez. Eu espero que essas informações tenham sido importantes. Esclareceu qual é o melhor benefício. Aí a decisão cabe a você, né? Depende da sua condição, depende do seu estado, depende como é a sua vida com relação à família. Porque muitas vezes, se você não conseguir isso no INSS, você vai entrar na justiça para conseguir essa conversão. E é um problema muito sério, porque um processo vai demorar, a média de 18 a 24 meses, vai ter que passar por perícia, vai passar aí por diversas situações e é complicado, tá? Então, cabe a um de vocês aí, quem está assistindo esse vídeo, por exemplo, que está de auxílio-doença, mas eu quero converter, tá bom, então pensa bem, pesa na balança as vantagens e as desvantagens. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que esse conteúdo tenha sido importante, esclarecedor, trouxe informação atualizada. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos. Você não perde nada, não paga nada, ao contrário, pode ser uma informação que você está esperando para resolver aquele problema de semana, de meses, que está te complicando, está tirando sono dentro do INSS. E nós vamos ajudar você a resolver. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, compartilhando, incentivando, ajudando o canal a crescer, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com paz, com saúde, prosperidade, harmonia e muito amor. É isso que o mundo precisa. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.